Muito bem, pessoal. Eu vou começar a discutir o que está acontecendo neste exato momento, que é o começo das discussões entre os representantes dos candidatos a presidente da República. Nós tivemos já aí uma primeira conversa com o representante do atual governo, o ministro da Economia, que falou que a sua ênfase vai ser em vender a ideia de que o governo atual é o primeiro a reduzir o gasto em proporção do PIB. Ou seja, o caminho que está na cabeça dele é o da redução do gasto público e da dívida pública. O único problema é que eu fico pensando como que o país vai voltar a crescer se ele não investir mais. E para investir mais, eu vou mostrar em seguida que o setor público terá de ter um papel importante, ou seja, vai ter de gastar em investimento, e senão o setor privado não dará conta desse recado. E aí o que nós vamos também mostrar é que sem investimento a economia não cresce. Eu coloquei num gráfico o que acontece. Eu coloquei num gráfico em primeiro lugar, as curvas de crescimento dos gastos previdenciários. Se eu for depender de continuar crescendo para a economia crescer mais, esse tipo de gasto, nós não vamos conseguir fazer nada. Outra coisa a que o ministro pode estar se referindo é que os investimentos da União está se prevendo que vão cair no orçamento de 2022. Dos 44 bilhões dos investimentos totais previstos, só 6,8 bilhões se referem àquele segmento que produz crescimento da economia, que é a infraestrutura. Então, se é por conta disso que o ministro está contando em defender a sua política, eu acho que aí ele está numa situação complicada. Eu falei há pouco e vou repetir, a questão toda está na correlação entre a taxa de investimento em infraestrutura e a taxa de crescimento do PIB. É só olhar esse gráfico, onde as duas curvas seguem coladas uma na outra. Quer dizer, se o PIB tiver de crescer, é preciso que a linha vermelha, que é a taxa de investimento em infraestrutura, em percentagem do PIB, passe a crescer. Repito e volto ao gráfico anterior. O investimento da União terá de crescer, não há como derrubá-lo, segundo o ministro disse, para que o PIB cresça. Aí é só para confrontar o investimento público com o privado em infraestrutura nos últimos anos, para vocês verem que o investimento público é que desabou, o privado está estável, é muito mais complicado fazer o investimento privado crescer e, portanto, nós vamos ter de olhar para o investimento público. E aí eu volto ao tema de um dos primeiros gráficos, que é a questão da Previdência. Vocês viram as despesas da Previdência subindo muito, e o que nós vamos ter de fazer é trocar Previdência por investimento. Nós temos de equacionar o desequilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, de forma tal que, em vez de o gasto crescer tanto, ele passe a crescer menos, e na hora que eu trouxer uma receita de ativos para fazer esse equacionamento, nós vamos, em vez de ter um déficit crescente elevado, vamos ter um déficit simplesmente administrável e aos investimentos. Muito bem. Então, o que eu queria ao encerrar, a mensagem básica é que o ministro vai ter de mudar esse discurso, senão o que vai acontecer
é um bombardeio de críticas do tipo da que eu falei. Não tem como fazer a economia voltar a crescer, primeiro, sem fazer investimento, e segundo, sem fazer investimento público, já que, como se viu, o privado responde com muito maior dificuldade. Essa é a mensagem central da minha conversa.